Em Joinville e Araquari, a Rádio Nova Joinville valoriza a cultura local, apoia o comércio da região e dá voz à comunidade. Rádio Nova Joinville, próxima de você, feita para você e com você, todos os dias. A Rádio Nova acredita na força de quem faz a nossa cidade crescer. Valorize o comércio local. Valorize quem gera empregos, quem atende você pelo nome e movimenta a economia da nossa região. Antes de comprar em grandes lojas online ou aplicativos de fora, pense no comércio da sua cidade. Comprar local é investir no futuro da nossa comunidade. Essa é uma campanha da Rádio Nova, apoiando quem está perto de você, quem trabalha aqui e acredita no nosso povo. Rádio Nova, junto com o comércio local, fortalecendo a nossa região. Está começando agora um momento especial de fé, esperança e transformação. Você está ligado na Rádio Nova Joinville, 96.1 FM. Está no ar o programa Resplandecer, levando uma palavra de amor, conforto e renovação para o seu coração. A luz que transforma vidas e ilumina caminhos chega até você. Prepare o seu coração e receba uma mensagem de fé, força e propósito. Resplandecer, levando esperança à sua vida. Resplandecer está no ar. Graças a Deus, uma boa noite para você que está conectado aqui na Rádio Nova Joinville, no programa Resplandecer, Luz para a Cidade. Você que está ligado aí através da 96.1 FM, através da live do Facebook da Rádio Nova Joinville, através do aplicativo Nova Joinville e também através da Alexia Nova Joinville. Em Joinville é 96.1 FM. E um abraço também para Araquari e Balneário Barra do Sul na 87.5 FM. É uma grande honra poder estar aqui mais uma noite nesta programação abençoada. Eu sou a pastora Rosana Freitas Carolino e nós estamos aqui representando a Casa de Oração Resplandecer, Luz para as Nações, que fica na rua Cidade de Ourinhos, 630, no bairro Ulisses Guimarães. E você é meu convidado a estar juntamente conosco nos cultos. Amanhã nós temos um culto maravilhoso, a Quinta da Palavra, onde Deus tem se manifestado a partir das 19h45. E também no domingo nós temos um culto que começa às 19h, Rua Cidade de Ourinhos, 630. E você é meu convidado a fazer parte conosco dessa adoração a Deus, de adorar a Deus, de louvar a Deus, de buscar a presença de Deus. Você que precisa de uma palavra, que precisa de uma oração. Na realidade, todos nós precisamos de uma palavra, todos nós precisamos de oração. Você é meu convidado para estar conosco. Vamos orar então para a gente dar início a essa programação? Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor nesta noite, pela tua presença nesse lugar, pela grandiosa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para proclamar a tua palavra. Senhor, o Senhor nos chamou para proclamar a tua verdade, para, Senhor Deus, proclamarmos a boa nova, as boas notícias. Senhor, no meio de tantos desastres, no meio de tantas más notícias, no meio, Senhor, de tanta tribulação que está acontecendo no mundo, no meio, Senhor, de tanta tristeza, de tanta morte, o Senhor tem levantado seus servos, os profetas, para trazer a boa nova, Senhor Deus,
a boa nova, as boas notícias, a boa nova de salvação, a boa nova de restauração, a boa nova de restituição, a boa nova de cura, a boa nova de esperança, a boa nova de vida e vida em abundância. Senhor Jesus, o Senhor veio para que nós tivéssemos vida em abundância. Então eu peço, Pai, em nome de Jesus, que nessa noite, Senhor, nós possamos, Senhor Deus, receber essa vida em abundância. Que os teus filhos, Senhor, que estão conectados nesta rádio, nesta noite, eles possam receber, Pai, a vida em abundância. Muitos, Senhor Deus, que estão conectados nessa live, que estão conectados através da FM, que estão conectados no aplicativo, acham, Pai, que já não tem tanta vida. Acho, Senhor Deus, que já não tem tanto caminho a trilhar, Senhor, assim como o profeta Elias, e é a palavra que o Senhor já me traz, Senhor, ao coração nessa noite. Assim como o profeta Elias, Senhor, ele achava que ele não ia conseguir mais caminhar, ele na realidade não queria mais viver, ele pediu para ele a morte, Senhor, ele pediu a morte, ele disse, basta, eu não sou melhor do que meus pais, tira a minha vida, ele pediu para Deus a morte, só que Deus veio naquele momento, Senhor, que ele estava debilitado, que ele estava fraco, que ele estava sem esperança, que ele estava amedrontado por causa das palavras que tinham vindo contra ele, por causa das perseguições, por causa das injúrias. Ele estava deitado, Senhor, debaixo de um zimbro, estava deitado debaixo de uma árvore, desanimado, sem esperança, ó Deus. E tem pessoas nessa noite que estão ouvindo essa programação, que se encontram assim dessa forma, sem esperança. Mas o Senhor enviou um anjo ao encontro do profeta Elias e disse, come e bebe, porque muito longa é a tua caminhada. Meu Deus, e com a força daquela comida, ele conseguiu caminhar mais 40 dias até o monte de Deus, o Monte Horebe, aonde o Senhor se revelava, aonde a tua voz era estabelecida, aonde o Senhor revelou, Pai, revelou a tua palavra, a lei ao profeta chamado Moisés. Elias queria ir para aquele monte, Senhor, porque ele precisava ouvir a tua voz. Tem pessoas nessa noite que estão assim, Senhor, que precisam ser resgatadas por ti, que precisam ser resgatadas pela tua presença, que precisam, Senhor, ser resgatadas pela tua palavra, que precisam ser resgatadas pela ordem do Senhor. Come e bebe, porque muito longa é a sua caminhada. Eu peço que o Senhor comece a levantar os teus filhos nessa programação. Levanta, Senhor, aqueles que estão, Senhor, desanimados, e que eles tenham força para caminhar até o Senhor, Deus, até o lugar onde eles possam ouvir a tua voz. Muitos, Senhor, que ouvem essa programação, Senhor, eles saíram da casa do Senhor, eles saíram da igreja, baluarte da verdade, eles saíram do centro da adoração, eles saíram do refúgio do Senhor, eles saíram, Pai, do lugar do Altíssimo, esconderijo do Altíssimo, estão à mercê de tantas coisas, estão à mercê de tantos ataques, mas, Senhor, o Senhor vai usar esse programa nessa noite para restaurar os teus filhos, para levantá-los, para alimentá-los com a tua palavra. Senhor, libera a tua palavra, Pai. Fala aos corações. Senhor, abre os corações dos teus filhos que estão ouvindo nessa noite, Pai. Que os corações deles sejam abertos para ouvir a tua verdade, para ouvir a tua palavra, porque a tua palavra, Senhor, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Tem pessoas, Senhor, que não estão enxergando nada, que não acham, que estão achando, Pai, que não tem uma luz, Senhor, no final desse túnel, que não tem uma mão estendida nesse poço profundo, que não tem ninguém que resgate, que não tem ninguém que apoie, que não tem ninguém que ame, que não tem ninguém que cuide, mas o Senhor se revela, Senhor, com cuidado, com apoio, com resgate, com proteção. O Senhor se revela. Então eu peço, Pai, em nome de Jesus,
que a tua palavra seja liberada aos corações e que as palavras entrem, Senhor, como uma espada, como uma flecha, Pai, certeira nos corações. Senhor, que quebrante corações nessa noite e que pessoas sejam resgatadas da depressão, resgatadas, Senhor, do desânimo, resgatada do complexo de inferioridade, resgatada da insônia, resgatada do pânico, resgatada, Senhor, do medo, resgatada, Senhor Deus, da vontade de tirar a sua própria vida, e que pessoas sejam levantadas, Senhor, e levadas para Ti nessa noite, Senhor, que nós queremos glorificar o Teu nome, em nome de Jesus, amém. Você que está aí na live ou no aplicativo, e você quiser um pedido de oração, quiser fazer um pedido de oração, você fique à vontade, que logo após aí a programação, durante a programação, no final dela, nós estaremos orando pela sua vida, amém? Para que Deus traga a provisão, para que Deus traga a resposta que você precisa. Eu quero mandar um abraço lá para a cidade de Barra Velha. Olha, Bruno, quero agradecer o Bruno, diretor aqui da rádio, que está aqui ajudando a gente. Bruno, ele é uma bênção, gente. Meu Deus, foi tão receptivo conosco aqui. Barra Velha. A minha tia lá, Neuza de Souza Freitas, está conectada. Minha tia linda, Deus abençoe, tia, te amo. Abraço aí para todas as minhas tias que estão conectadas aí na cidade de Barra Velha, e para todos os ouvintes que estão aí na cidade de Barra Velha, essa cidade tão linda, tão maravilhosa que eu amo. É a minha segunda casa. Um abraço para Maria Aparecida. Obrigada, Maria, pelo elogio. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Abraço também para o Ralph Buzzi. Que Deus abençoe poderosamente, Ralph, a sua vida. Amém? Vão participando, colocando os comentários, porque Deus vai fazer grandes coisas nessa noite. E nós vamos ouvir um louvor. Nós vamos ouvir um louvor e eu quero que você reflita sobre esse louvor. O nome dessa música é Sei é Bem Assim. Preste atenção na letra dessa canção. Sei é bem assim, o medo chega e a aflição destrói as bases que sustentam o coração. Sei é bem assim, é tão difícil suportar o medo, a dor e essa lágrima no olhar. Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza é que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar para todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado, hoje está de pé fortificado. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, te considere muito mais que vencedor.
Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje o meu Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar pra todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado, hoje está de pé, fortificado. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Você é um vencedor. Você é um vencedor. Você é um vencedor. A Rádio da Comunidade. Nova Joinville FM. Resplandecer, levando esperança à sua vida. Resplandecer está no ar. Graças a Deus, que canção linda. Quem é que pode nos tirar do fundo do poço? Quem é que pode nos dar vitória? Quem é que pode levantar o homem do pó? Quem que pode levantar o homem do monturo? É só Deus que consegue levantar. Eu estava pensando aqui da vida de Jó, que perdeu 10 filhos, que perdeu todos os seus bens, que perdeu os seus amigos, que perdeu os seus servos. E quando ele estava sentado em cima da cinza e jogando cinza sobre a sua cabeça, e se coçando com um caco de telha, sabe? Ele representa o fundo do poço. A história de Jó representa o nível que nós chegamos ao fundo do poço. É um nível aonde ninguém consegue nos resgatar, aonde ninguém consegue te tirar. Mas nesse nível, no monturo, na cinza, no pó, quem é que consegue levantar? O nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Por que que Ele consegue nos levantar do pó? Por que que Ele consegue nos dar uma nova vida, uma nova história, um novo testemunho? Por que que Ele consegue fazer de um homem que já estava quase encerrando a sua vida, de tamanha tristeza, de tamanhas perdas, por que que Ele consegue levantar? Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele criou ele do pó da terra e levanta ele também do pó da terra. Levantou o homem do pó da terra. Deus foi lá, criou Adão, fez ali um boneco, desenhou a estrutura do corpo de Adão e foi lá e soprou na narina dele o fôlego de vida que vinha de Deus, soprou o Espírito que vinha de Deus. Então, muitas vezes, quando nós estamos no pó,
Quando nós estamos é só um caco. Você já ouviu falar essa expressão? Como é que você está? Eu estou um caco. Já ouviu falar isso? Muitas vezes nós já ouvimos falar isso. Porque remete lá à história de Jó, que estava sentado na cinza, se coçando com um caco de telha, e Deus veio e restaurou ele, levantou ele da cinza, levantou ele do pó, deu outros filhos para ele, restituiu os bens dele, restituiu a alegria dele, restituiu todas as coisas na vida dele. Então Deus, ele é especialista em levantar pessoas do pó, pessoas do monturo, pessoas do lixo, pessoas que ninguém dava nada, pessoas que a sociedade olhavam e dizia: esse ali não vai dar nada, esse ali vai ser um marginal, esse ali vai ser alguém que a sociedade não vai dar valor. Deus ama pegar esse tipo de pessoa e levantar do pó. Quer ver outra pessoa que Deus levantou do pó, que Jesus levantou do pó? A uma mulher adúltera, que tinha sido pega em adultério, flagrante adultério. Não tem vergonha maior aquela mulher passou. E os acusadores dela chegaram diante de Jesus, muitos homens trouxeram ela e jogaram ela diante de Jesus. Ela estava no pó. Ela estava no pó. Porque muitas vezes coisas, decisões que você toma, que nós tomamos, podem nos deixar no pó. Aquela mulher estava no pó porque foi lançada, acusada de adultério. E Jesus vai, escreve no pó com o próprio dedo, perto daquela mulher. O que ele escreveu, eu não sei o que ele escreveu, mas com certeza ele estava escrevendo uma nova história para ela. Ele iria levantar ela do pó. Ele iria levantar ela da vergonha. Ele iria dar uma nova oportunidade para ela. Ele iria dar uma nova chance para ela. E ele falou aos acusadores: quem aqui não tem pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia vai dizer que foi retirando um por um de todos os acusadores, porque todos já tinham pecado na sua vida. Então Jesus pega, levanta aquela mulher do pó e diz: vai e não peques mais. Ela recebeu uma nova oportunidade, ela recebeu uma nova vida, ela recebeu uma nova história. Porque aqueles que se colocam de frente de Cristo, aqueles que se colocam diante de Jesus, eles recebem uma nova história. Eles são levantados do pó, eles são levantados do monturo. O nosso Senhor Jesus Cristo veio a esta terra para isso, para salvar o homem e levar para o céu, porque Ele é o único caminho. Ele é a verdade e a vida. Não existe salvação em nenhum outro a não ser Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Não existe outro mediador, somente Jesus Cristo. Então ele veio para salvar a humanidade, para que quando a humanidade for ao pó, isso aqui é muito profundo que eu vou falar para você. Quando a humanidade for ao pó, porque eu e você um dia nós vamos ao pó. O que é o pó, pastora Rô? Um dia nós vamos partir dessa terra. Nós vamos ao pó. Você já viu numa cerimônia fúnebre de um velório, o padre, o pastor ou o ministro da Igreja Católica, ele abre a Bíblia ou ele abre a liturgia daquele culto fúnebre e ele vai ler o texto que diz: porque do pó nós viemos e ao pó retornaremos. Você já viu isso? Então, quando o homem morre, ele retorna ao pó. Só que ele não fica só no pó. Você não vai ficar só no pó. A gente não é só um pó que foi levantado por Deus nessa terra. Quando nós partimos daqui e nós nos transformamos pó novamente, que isso é o que vai acontecer com todos, ninguém consegue escapar disso. Ninguém vai escapar disso. Quando nós virarmos pó, se a gente se colocar diante de Jesus antes de virarmos pó, antes de voltar para a terra, antes de nós partirmos daqui, nós teremos a vida eterna em Jesus Cristo.
Nós teremos a vida eterna ao lado de Jesus. Nós entraremos nas mansões celestiais, porque Jesus veio trazer salvação, tanto para as pessoas viver nessa terra na plenitude que Deus deu a elas, na alegria que vem de Cristo, no contentamento que vem de Cristo, na provisão que vem de Cristo. Deus tem muitas coisas para liberar para nós nessa terra, tanto para depois que nós formos ao pó, e Ele continuará nos levantando, porque ali nós seremos um espírito e nós nos encontraremos com o Senhor. Amém? Então, a oportunidade, ouvintes, de nós servirmos a Cristo, a oportunidade que nós temos de entrar na eternidade com Cristo é agora. Depois que nós descermos ao pó, não teremos mais oportunidade. Então, eu trago essa palavra nesta noite, nessa programação, para alertar que nós precisamos buscar a Cristo. Buscai a Cristo enquanto se pode achar, porque vai chegar um momento que nós não conseguiremos mais achá-lo. Amém? Então fique aí com essa breve palavra e nós vamos ouvir mais um louvor. A hora do Salvador. Será que na sua vida não chegou a hora do Salvador? Para mim, a hora do Salvador chegou em 2006. Jesus, ia falar 1996. Nós estamos em 2026. Para mim, a hora do Salvador chegou no dia 23 de setembro de 2006, quando eu me entreguei no altar do Senhor para que Deus mudasse a minha vida. Esse ano faz 20 anos que a hora do Salvador chegou na minha vida, para me levantar da cinza, para me levantar do pó e para me preparar para o dia que eu partir daqui para me encontrar com o Senhor. Então vamos ouvir aí a hora do Salvador, com a voz da verdade. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e teu desprezo Ele levou. Carregue a tua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha
e teu desprezo Ele levou. Carregue a tua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Graças a Deus. Que música linda, que canção maravilhosa, a hora do Salvador. Quando é a hora do Salvador? Agora, o dia que se chama hoje. Por quê? Porque amanhã a gente não sabe. Amanhã a gente não sabe se nós teremos outra oportunidade de confessarmos a Jesus Cristo, de buscarmos a Ele. Pastora Rô, o que é confessar Jesus Cristo? É nós confessarmos a Ele diante dos homens. Para quê, Pastora Rô? Para que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, quando nós sairmos dessa terra e tivermos um passaporte para poder entrar na eternidade ao lado de Jesus. Depois, no final do programa, nós vamos fazer essa oração. Se você quiser aceitar Jesus Cristo como o teu único e suficiente Salvador, a hora do Salvador é hoje. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o quanto tempo nós teremos a oportunidade de aceitar a Cristo como o nosso Senhor. De aceitar o sacrifício de Jesus que Ele fez por nós, quando Ele veio lá da glória, quando Ele veio da eternidade e veio para esta terra, nós não sabemos. Então, no final dessa programação, nós vamos fazer a oração, o pastor Sérgio vai fazer a oração de confissão. Se você quiser receber a Jesus Cristo no seu coração, Pastora Rô, eu já tenho Ele no meu coração, mas você já fez a oração de confissão? Para entregar a sua vida ao Senhor, para que o Senhor Jesus habite na sua vida através do Espírito Santo e para transformar a tua história como Ele transformou muitas vidas. Jesus Cristo, no seu ministério, Ele teve um ministério de 33 anos, de 3 anos e meio nessa terra. Ele viveu 33 anos. E 3 anos e meio foi para curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos, dar vista aos cegos, levantar paralíticos, curar lunáticos. Jesus fez uma linda obra nessa terra e deixou marcas que estão escritas e são pregadas até o dia de hoje. Então, logo após o final desse programa, o pastor Sérgio vai fazer a oração. Eu quero mandar um abraço para Rovena Krausfield, que nome bonito, Rovena. Krausfield, que nome lindo, é alemão? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, Rovena. Muito obrigada pela sua audiência. Eu quero mandar também um abraço para a Rose, do Wilson, do presbítero Wilson, que estão aí conectados. Que Deus abençoe poderosamente vocês, amém? Vamos ouvir mais uma canção? E você que quiser oração, peça oração aqui através da live. Acho que agora além do Rio além do rio azul,
As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais verei o grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em mim. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em mim. As nações andarão à sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais, além do rio azul. You've escaped the stare. Graças a Deus. Vamos então para o momento da palavra que está no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1 até o 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo:
ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aleluia! Hoje o programa está falando muito sobre salvação, sobre resgate dos perdidos. O que é o perdido, pastora Rô? O que é um perdido? No contexto aqui de Lucas, que Lucas escreveu, um perdido é aquele que tem uma vida que não são nos padrões. É alguém que, eu já falei aqui no programa, que a sociedade ignora. Eu quero que você pense numa pessoa que você olhe para ela e diz: esse está perdido. A nação de Israel olhava para Zaqueu e dizia: esse se perdeu. Esse traiu a nós, traiu a nossa nação. Zaqueu, para os israelitas, para os judeus, era um traidor. Era alguém que tinha se perdido. Você tem alguém na sua família que você olha e diz: esse se perdeu? Pois bem, para os judeus, eles olhavam para Zaqueu e diziam: ele é um perdido, ele é um pecador. Por quê? A nação dizia que ele havia traído eles, porque Zaqueu se tornou um chefe dos publicanos. O que eram os publicanos? Eles eram alguém mandado do governo de Roma para cobrar imposto dos judeus aqui na época de Jesus. Então não era qualquer imposto que era cobrado, eram impostos muito altos, muito altos. Eles estavam defraudando os judeus. Eles estavam defraudando. Então os judeus olhavam para Zaqueu e achavam que ele era um ladrão. Olhavam para ele e achavam que ele era um traidor. Olhavam para ele e achavam que ele era avarento, que ele era uma pessoa que era interesseiro. Então eles olhavam e diziam: esse daí está perdido. Só que nós vemos aqui, nesse evangelho que nós lemos, que Jesus, ele entrou na cidade. Ele foi entrar em Jericó, aonde que Zaqueu estava. Se nós olharmos para o contexto de Jericó, nós vamos ver que Jericó era uma cidade, lá na época do Josué, que antes do povo de Deus entrar na terra prometida, não sei se você já ouviu falar nisso, talvez se você não conhece, não leu ainda a Bíblia, mas você já assistiu alguma novela sobre o povo de Deus entrando em Jericó. Quem já assistiu sobre Raabe, sobre a destruição de Jericó? Você já assistiu sobre isso? Comenta aí e diz: já assisti. Então era uma cidade que Jesus, a Bíblia diz que Jesus entrou naquele lugar, e ele não iria parar ali. Ele não tinha uma agenda para aquele dia em Jericó. Ele não programou, né? A humanidade dele não programou, mas o céu programou aquele encontro naquele dia. Eu quero dizer para você que o céu promove encontros. O céu faz agendas serem desfeitas e refaz novas agendas. E Jesus, então, ele não ia entrar para ficar em Jericó, ele só ia passar. Então a Bíblia vai mostrar que ele entrou em Jericó. E em Lucas, as entradas de Jesus frequentemente precedem acontecimentos importantes relacionados ao reino de Deus. E é esse encontro dele com Zaqueu que a gente leu,
é algo tão importante relacionado ao reino de Deus que está escrito hoje e nós estamos falando. Então, teologicamente, amados, a entrada de Cristo ali em Jericó simboliza a iniciativa divina de encontrar alguém. Você sabia que Deus ele tem uma iniciativa para nos encontrar? Você sabia que Jesus teve uma iniciativa para encontrar Zaqueu aqui? Deus sempre tem uma iniciativa para nos encontrar. Tanto é que a gente vai ver no Evangelho a palavra dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi uma iniciativa de Deus de encontrar a humanidade que estava caída, a humanidade que estava perdida, a humanidade que estava longe de Deus. Porque desde quando Adão pecou lá no jardim, no Éden, a humanidade foi destituída da glória de Deus. A humanidade foi afastada da presença de Deus. Então Deus tem a iniciativa do quê? De enviar o seu Filho para esta terra. De enviar o seu Filho em forma humana no útero de Maria, em forma de servo. Então ele enviou, ele tem essa iniciativa de nos encontrar. Lembra, não sei se você conhece a palavra, mas a mulher samaritana que foi no poço para pegar água ao meio-dia, e Jesus, a Bíblia diz que era necessário ele passar por Samaria. Por quê? Porque era uma iniciativa divina de encontrar uma perdida, uma pecadora. E qual era a perdição dessa mulher? A gente fala perdido, qual que era? Diz Zaqueu, a perdição era ser traidor, ser ladrão, que eles falavam que ele era ladrão, ser cobrador de impostos. E para essa mulher samaritana, ela ter muitos maridos. Era uma mulher de muitos homens, mas Jesus tomou a iniciativa de se revelar a ela, tomou a iniciativa de se encontrar com ela. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus está tomando a iniciativa de se encontrar com você. Como, pastor Arro? Através de uma programação como essa, através de louvores que nós estamos ouvindo, através desta palavra que está sendo ministrada, através da oração, através de alguém que chega à sua vida e fala do Evangelho, fala do amor de Cristo, fala da palavra de Deus. Deus está tomando a iniciativa de te encontrar. E o texto que eu li acaba com perdido. Zaqueu estava perdido, mas Deus tomou a iniciativa de encontrar. Jesus tomou a iniciativa de encontrar aquele que estava perdido. Em que você está perdido? Em que você está se perdendo? Talvez você está se perdendo num vício. Talvez você está se perdendo em coisas que você assiste. Talvez você está se perdendo em uma amizade. Porque a palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Você não está indo no caminho que os seus pais te ensinaram. Por causa das amizades que estão fazendo você se perder. Te levando para um vício, te levando para um lugar que não era para você ir. Uma conversa está fazendo você se perder. Algo que você está vendo na internet está fazendo você se perder. Algo que você está desviando está fazendo você se perder. Mas eu quero dizer para você que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está aqui nessa noite para encontrar aquele que está perdido. Ele toma essa iniciativa. Por quê, pastor Arro? Porque Ele te ama, porque Ele nos ama, porque Ele se entregou por nós, porque Ele deu a vida dEle por nós. Então Jesus, Ele sempre vai tomar a iniciativa de entrar na nossa vida, de entrar na nossa casa. Nós vamos ver
que Apocalipse diz que eu estou à porta e bato. Quando Jesus se apresenta na ilha de Pátimos ao apóstolo João, que já era um velhinho, bem velhinho, você sabia? Talvez você está assistindo, ouvindo, e já tem uma certa idade e diz, não, já passou meu tempo de Deus se apresentar a mim, já passou meu tempo de Deus trazer uma revelação, já passou meu tempo de Deus tomar uma iniciativa de se apresentar. João estava bem velhinho na ilha de Pátimos, preso, e ele teve uma visão de Jesus Cristo. E Jesus Cristo levou ele às igrejas e mostrou coisas nas igrejas. Mostrou o que estava bom e o que tinha que melhorar. E quando João tem essa visão, amados, o apóstolo amado, o último dos apóstolos a morrer, ele não morreu de forma trágica, ele morreu de forma natural na sua velhice. Quando ele tem essa visão, ele escreve o seguinte versículo, que Jesus falou para ele: eis que estou à porta e bato. E todo aquele que abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Que versículo lindo! Que palavra linda de Jesus sobre salvação. Quando ele diz eu estou à porta e bato, ele está dizendo eu estou tomando uma iniciativa de ir até você. Eu estou tomando uma iniciativa de entrar na sua casa. Eu estou tomando uma iniciativa de bater na porta do seu coração e entrar na sua vida. Mas o que nós estamos fazendo com a iniciativa que Jesus tem feito? Batido na porta do nosso coração, batido na porta da nossa casa, para entrar na nossa casa, para fazer coisas novas na nossa casa, para entrar no nosso coração, para limpar o nosso coração, para tirar do nosso coração coisas que precisam ser tiradas e colocar no nosso coração a presença dele, para fazer do nosso coração a habitação de Jesus Cristo, habitação do Espírito Santo, morada do Espírito, templo do Senhor. Então ele sempre vai tomar essa iniciativa. Em João 1,14 nós vamos ver assim, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. E Jesus, ele bate na porta de todos. Não tem acepção de pessoas. Jesus gostava de comer com pecadores. Ele se assentava com pessoas que a sociedade não convidavam à mesa. E a religião daquela época ficaram muito indignados com Jesus. Murmuravam dele, porque ele sempre estava batendo na porta do coração daqueles que estavam perdidos, que precisavam de resgate da sua alma, que precisavam de salvação. Lucas, no capítulo 15, do versículo 1 ao 2 diz: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores. Olha, para ouvir. Sabe por quê? Como é que Jesus atraía as pessoas até ele? Como que Jesus batia no coração dos publicanos, dos pecadores e do perdido? Como que Jesus se aproximava? Através da comunicação, através da palavra que saía da boca dele, através do ensino que saía da boca dele, e que agora ele usa os filhos dele, os ministros da palavra, para se aproximar da sua vida, para tomar a iniciativa de você ouvir a verdade,
Então, todos eles se aproximavam dele para ouvir o que ele estava falando. Sabe por quê? Porque da boca dele saía vida. Da boca dele saía cura. Da boca dele saía restauração. Da boca de Jesus saía milagre. Da boca de Jesus saía esperança. Da boca de Jesus saía recomeço. Da boca dele saía criação. Da boca de Jesus saía novidade de vida. Saía direção. Saía conselho. E é isso que Jesus está fazendo na nossa vida nessa noite. Ele está se aproximando de nós através da palavra dele. Só que quando ele falava e aqueles publicanos e pecadores se aproximavam, os fariseus murmuravam. E os escribas criticavam ele, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Sabe por que Jesus comia? Daí entra aquele versículo que eu falei lá de Apocalipse para você. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei contigo e você comigo. Ele sentava com todos aqueles que recebiam ele. Jesus tem um banquete lindo para a sua vida. Jesus tem coisas grandiosas para você. Talvez você entrou aqui nessa noite, nesse programa, e estava se sentindo perdido, criticado pelas pessoas, mal interpretado, caluniado, sem rumo para a sua vida. Mas Jesus está nesse lugar, através das ondas da rádio FM 96.1, através da transmissão do Facebook, através da Alexia e através do aplicativo, batendo na porta do seu coração e apresentando a salvação, apresentando esse poder de restauração. Então, ouvintes queridos, que nós sejamos como Zaqueu. Zaqueu, o nome dele significava puro, inocente, limpo e justificado. No Oriente Médio, no Antigo Oriente, nessa época de Cristo, Oriente Médio, perdão, no Antigo Oriente, os nomes representavam muitas coisas. Eles colocavam nomes nos seus filhos segundo o propósito que eles teriam. Zaqueu, o nome dele era puro, inocente, limpo e justificado. Só que para a sociedade que vivia em volta dele, eles não viam ele assim. Mas Deus via ele assim. Deus via ele em uma novidade de vida. Deus via ele num recomeço de vida. Deus via ele que ele ia ser puro, inocente, limpo e justificado. Não importando o que as pessoas falavam. Não importando o que as pessoas achavam. O que importava era o que Jesus ia fazer na vida de Zaqueu. O que andam falando de você? Qual é a forma que estão te apontando? Quais são os nomes que estão falando que você é? Diziam que ele era traidor, ladrão, já falei isso aqui. Só que diante de Deus, Deus estava escrevendo uma história de purificação. Deus estava escrevendo uma história que Deus iria inocentar ele, que ele iria ficar limpo e justificado através de Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que você não é o que dizem que você é. Que o teu fim não é o que dizem que você é. Que você não é, a tua identidade não é o que a sociedade diz, e não é também o que você faz agora. A tua identidade está em Cristo. E a tua identidade está sendo justificada por Cristo. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Ele, como um supervisor de impostos,
era um grande traidor para a nação de Israel. E para o povo, eles achavam que ninguém poderia se sentar na mesa com Zaqueu, que ninguém era para entrar na casa de Zaqueu. Só que naquele dia, quando Jesus atravessou Jericó para passar direto, para ir para outro lugar, não tinha parado em Jericó, Zaqueu ficou sabendo que Jesus estava passando. Zaqueu fez algo que me chama muito a atenção. Ele correu adiante de Jesus e adiante da multidão, porque a Bíblia diz que ele era de pequena estatura. Ele era um homem pequeno, um homem baixinho, e ele sabia que na multidão ele não ia conseguir ver a Cristo, porque a multidão com certeza era mais alta e ele era menor. Ele correu, e para um homem na posição que ele estava, como publicano, chefe dos cobradores de imposto, o líder dos cobradores, ele jamais deveria correr. Correr para alguém era uma humilhação. Ele precisava para correr, levantar a sua túnica e mostrar um pouco da sua perna. Mas ele não ficou pensando na sua reputação. Ele não ficou pensando no que iriam falar dele. Ele correu adiante de Jesus, porque ele queria ver Jesus, o Cristo. Ele queria ver a salvação. Ele queria ver o Messias. Ele queria ver aquele que estava entrando naquela cidade. E a atitude que ele teve parou Jesus. E a atitude que ele teve fez Jesus ter uma agenda naquela cidade. Ele correu e subiu num sicômoro, numa árvore, para ver Jesus. Nós vemos isso na televisão, quando alguém muito importante vai passar em uma rua. A gente já viu isso em várias notícias, num culto fúnebre de alguém que é muito importante, que vai em cima do carro de bombeiro, né? Quando teve o culto fúnebre do Ayrton Senna e de tantas celebridades que já passaram aí pelo Brasil, que foram em cima do carro de bombeiros, tinha pessoas em cima da árvore. Quem já viu isso? Por quê? Porque ela queria ver de um outro ângulo, não queria ver no meio da multidão, porque no meio da multidão a gente não consegue ver nada. Talvez só a ponta da cabeça de Jesus, ou só um pedaço das vestes dele. Mas ele subiu numa árvore para ver a Cristo passar. E ele não sabia que naquele dia, a atitude dele de subir naquela árvore iria parar Jesus. Eu quero dizer para você que a atitude que você tem para a Cristo, que a atitude que você tem faz Cristo te observar. Quando ele estava em cima daquela árvore, Jesus Cristo viu Zaqueu e olhou para ele e disse: Zaqueu, desce daí depressa, porque me convém pousar na sua casa. Gente do céu, um perdido para a nação de Israel. Alguém que ninguém queria estar perto. Alguém que era um traidor. Agora Jesus bateu na porta do coração dele, o coração dele se abriu, e agora o que Jesus vai fazer? Vai entrar na casa dele e ceiar com ele e ele com Cristo. Que coisa mais linda! E Jesus disse: hoje houve salvação na sua casa, Zaqueu, porque tu abriste a porta da tua casa através da atitude que tu tivesse para comigo. Eu quero dizer para você que Jesus está entrando na sua casa através da atitude que você teve de ouvir essa programação até agora, de estar prestando atenção nesta palavra de salvação, de estar prestando atenção nesta palavra, aleluia, louvado seja o Senhor. E eu sinto Deus nesse lugar, eu sinto Deus aqui, eu sinto o Senhor fazendo grandes coisas no nosso meio.
Eu sinto portas de casa sendo abertas. Eu sinto corações sendo abertos nessa noite para receber a palavra, para receber a Cristo, para vidas ser mudadas, para vidas ser restauradas. E eu quero orar juntamente com você nessa noite. Eu ia pedir para o pastor Sérgio fazer essa oração, mas eu sinto de fazer essa oração, depois ele faz, se ele quiser também no final, de confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador. O que é confessar a Cristo, pastor Arro? É isso, é ele bater na porta do seu coração e dizer: Senhor, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no teu livro da vida. Sabe por quê, ouvintes? Porque quando nós partirmos dessa terra, nós vamos se apresentar diante de Deus e lá vai ter um livro de todos aqueles que confessaram o Senhor Jesus, o sacrifício de Jesus, que creu com o seu coração, que creu no coração, que o coração foi aberto para Cristo e depois confessou com a sua boca. O livro de Romanos vai falar isso. Então, Jesus está batendo na porta. Você creu no seu coração, na palavra? Você creu no seu coração no sacrifício de Jesus pela sua vida? Você creu que Cristo pode mudar a tua história e que depois que você partir daqui, Ele tem uma eternidade toda para você viver? Você creu? Se você creu, eu quero que você escreva aqui na live: eu creio, quero aceitar Jesus Cristo e eu vou fazer oração, e eu quero que você repita na sua casa, colocando a mão no seu coração, tá? Eu quero que você repita essa oração que eu vou fazer com você. Pai, em nome de Jesus, eu recebo Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu confesso e eu aceito o sacrifício de Cristo, a sua morte lá na cruz pela minha vida. Perdoa todos os meus pecados. Apaga todas as minhas transgressões. E me livra de todas as maldições. Escreve o meu nome no teu livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração comigo, você acabou de aceitar Jesus na porta do seu coração, e Ele está entrando para a sua vida, está entrando para a sua casa, está fazendo uma grande obra. Eu quero orar mais uma vez e já vou cumprimentar os ouvintes que estão aí na live. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra que foi liberada, pelas revelações, chaves proféticas que o Senhor liberou aqui. Senhor, eu peço que o Senhor venha salvando, restaurando todo aquele que precisa, Senhor, de restauração. Que o Senhor, Pai, resgate aqueles que as pessoas apontam como perdidos. Que eles encontrem o caminho, Senhor, da vida. Que eles encontrem o caminho da verdade. Que eles encontrem o teu caminho. Que eles sejam renovados pelo Senhor e na força do teu poder. Que eles sejam levantados, guiados. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor entre na casa deles. E que o Senhor faça morada no coração deles. Que o Senhor transforme o que precisa ser transformado. Que o Senhor renove o que precisa ser renovado. Que o Senhor dê a eles, Pai, banquetes, Pai, da salvação, banquetes de alegria. Que eles recusem, Senhor, coisas que não agradem ao Senhor, mas que eles recebam o Senhor, Pai, com alegria no coração. Em nome de Jesus. Amém. Quero mandar um abraço. Vamos ver aqui. Para Mari Prantes, a minha amiga que está conectada aí. Paz, minha pastora linda. Mande abraço para os compadres Jesse e Gislaine que estão ouvindo essa palavra. Que bênção! Presbítero Jesser e missionária Gislaine, a Gi, ali do bazar, né? Hoje teve bazar ali. Manda o endereço do bazar, Gi. E quando é o próximo bazar? Tá bom?
Abraço para vocês, vocês são uma bênção. Abraço, Mari, te amo em Cristo, minha irmã. Abraço para Maria Aparecida, para Rose. Eu não estou conseguindo ver direito os comentários aqui. A Cíntia, boa noite, minha vizinha da direita, né? Deus te abençoe poderosamente, Cíntia. Sua mãe, sua casa, vocês são uma bênção. Abraço para a Fofura e abraço também para o Luiz Silva. Maria dos Santos, boa noite, amiga, tudo bem? Sou de Enviema, Mato Grosso do Sul. Que bênção, né? Mato Grosso do Sul. Que Deus abençoe aí essa terra poderosa. Tá calor aí? Eu acho que tá, né? Mato Grosso do Sul é quente, né? Deus abençoe, Maria dos Santos. Que honra ter você aqui. Um abraço. Então essa minha participação, a primeira parte. E o pastor Sérgio daqui a pouco vai entrar aqui no ar também, tá bom? Deus abençoe e muito obrigado por vocês ter ficado comigo até esse momento. Deus abençoe. Boa noite para você que está nos ouvindo. Essa programação maravilhosa aqui com a pastora Rosana Freitas Carolino. Deixou aqui uma palavra sobre Zaqueu, a salvação de Zaqueu, né? Quando Jesus fala, hoje houve salvação aí na casa de Zaqueu. Que hoje seja um lugar de salvação aí na sua casa, onde você está ouvindo essa programação. E nós estamos aqui diretamente da programação, que tem sido uma bênção, uma rádio abençoada aqui também. Essa rádio tem feito a diferença aqui na cidade, né? E a Rádio Nova Joinville, que alcança a cidade de Araquari, Barra do Sul e também a toda a grande Joinville, né? A palavra de Deus entra nas casas, nos lares, nos carros, né? E você que está também aí no Facebook também, você que está aí também pela Alexa também, aí pelo Instagram, está sendo uma bênção essa programação. Deus tem falado poderosamente. A programação aqui da Resplandecer, Luz para a Cidade, da Igreja Casa de Oração Resplandecer, no bairro Ulisses Guimarães, na rua Cidade de Ourinhos, amém, 360. Ali nos reunimos ali para adorar a Deus, para buscar a Deus ali na Casa de Oração Resplandecer. Quero deixar meu abraço para todos os amados irmãos da Casa de Oração Resplandecer que estão sintonizados, estão aí nos vendo, nos ouvindo, estão participando com a gente também. Deus abençoe poderosamente a sua vida, que a bênção do Senhor chegue de uma forma grandiosa, poderosa sobre todas as áreas da sua vida. Você que está nos ouvindo, você amigo, Deus abençoe poderosamente. Fique conosco, seja meu amigo, até as 11 horas da noite. Estarei aqui trazendo uma palavra de Deus para o vosso coração, deixando uma palavra de Deus e também com muitos louvores também. Hoje temos bastante louvores, né? Louvores abençoados, e aqui hoje também louvores aqui da Voz da Verdade também, que são louvores lindos também, que fala muito ao nosso coração, amém? Então a 96.1 aqui da Rádio Nova Joinville é um local de bênção para você. Nesse momento Deus está entrando com providência, e a Casa de Oração Resplandecer,
no bairro Ulisses Guimarães, é casa para todos, amém? A casa para todos, você pode estar lá nos visitando, lá nos domingos, nós temos nossos cultos abençoados também, estará um pregador de fora, que estará ministrando a palavra de Deus. Nessa quinta-feira também estará conosco um presbítero Vanones, vai estar levando a palavra de Deus também nessa quinta-feira a partir das 19 horas e também 45 minutos. Deixo o meu convite para você, fique conosco participando. Saiba de uma coisa, amados, que a palavra diz que Jesus falou: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, amém? Jesus deixou muito claro: eu sou a luz do mundo, a luz para os problemas, a luz para as dificuldades. Você que está vivendo você está numa crise, você está vivendo situações difíceis, né? Que tudo está em trevas, tudo está embaçado para você, tudo está difícil. Você não consegue sintonizar em algo novo na sua vida, só problemas, só dificuldades, só tristeza, só angústia. Eu quero dizer para você, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, amém? Sabe o que Jesus está dizendo para você? Se você anda com Ele, esses males, eles vão se apartar da sua vida, você vai andar na luz. E quando a gente anda na luz, como diz a palavra de Deus, nós temos comunhão com Deus e também temos comunhão com as pessoas também, amém? Então deixo essa palavra para você que está sintonizado. Fique ligado aí que Deus tem coisas lindas para fazer nessa noite. Nós vamos até às 11 horas com a bênção de Deus, seguindo as nossas vidas através dessa programação da 96.1 FM. Amém? Vou fazer minha oração aqui também, estarei orando pela sua vida e logo em seguida também estaremos aqui também com o louvor da Voz da Verdade, Renova-me, né? Então, você pode abaixar a sua cabeça onde que você está aí, né, na sua casa, no seu lar. Você que está no carro dirigindo, você pode ouvir essa oração e receber no seu espírito que Deus está ministrando a sua vida. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, Senhor, maravilhosa de quarta-feira, Pai, noite de, Senhor, onde que podemos desfrutar da Tua paz, ouvir essa programação, onde podemos, Pai, receber bênçãos ao ouvir essa programação, porque a Tua palavra, Pai, é luz para o nosso caminho, Senhor. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Senhor, vai abençoando esta alma, essa pessoa que está sintonizado aí, Senhor, na Rádio 96, aí pelo Facebook, pelo Instagram, também pela Alexia. Senhor, abençoa de uma forma grandiosa e poderosa que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, fique conosco aí, vamos até às 11 horas na presença de Deus. Senhor, venha mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos, vem encher o vaso. É o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Tem misericórdia de mim, Senhor. Sou carente do Teu Espírito.
encher o vaso é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Senhor, venha mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor, renova-me, Senhor, Venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Renova-me, Nova Joinville. Quem sintoniza não troca. Resplandecer, levando esperança à sua vida. Resplandecer está no ar. A resplandecer, luz para a cidade. A resplandecer, casa de oração, localizada no bairro Ulisses Guimarães, Rua Cidade de Ourinho 360. Você é o nosso convidado para estar conosco todas quintas-feiras às 19h45 e também nos domingos. E nas sextas-feiras, a partir das 19h30, nós estamos ali em oração, ali intercedendo, ali orando pela cidade, orando pelas famílias. Estamos ali em oração, buscando a presença de Deus, juntamente com os amados irmãos da Casa de Oração Resplandecer. Amém? Então, como esse louvor abençoado aí foi colocado aqui, né, diretor Bruno, que está aqui me acompanhando aqui também, uma bênção de Deus, menino muito querido, e diante desses louvores aqui, ele motiva a nós que acerca do renovo de Deus nos nossos sonhos também, e também a questões das feridas ocasionadas no decorrer, na caminhada que vivemos aqui nessa terra. Muitas vezes acontece que o nosso coração, nossos sentimentos, eles são machucados, feridos,
mas Deus tem o bálsamo de cura, Deus tem a cura para as suas feridas, e quando Deus traz a cura, você também começa a sonhar novamente, você começa a vivenciar novos sonhos. Deus, Ele renova nossas forças. Você pode estar cansado, né, de tanta dificuldade, de tantos problemas, mas eu quero dizer que esses sentimentos de dores que tem te acompanhado, você crendo em Deus, na palavra de Deus, hoje a cura chega para a sua vida, amém? As feridas da sua alma, elas são curadas, porque o nosso Senhor Jesus, Ele nos cura por completo, e Ele tem a bênção para a sua vida, amém, meu amado? Aqui nós vamos ainda, aqui no meio dos louvores ainda, mais um louvor abençoado também, aqui, Som Milagre na Voz da Verdade, amém? Fique conosco até às 11 horas, Deus abençoe. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui.
Quero dizer para você que Jesus, Ele te ama, Jesus tem resposta para a sua vida. Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que cura todas as nossas feridas, amém? Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele continua operando milagres nos dias de hoje. Há sinais, a resposta de Deus, há manifestações de Deus que ainda ocorrem nos nossos dias, quando nós invocamos o nome dEle, quando nós buscamos a presença dEle. Ele tem a resposta certa para a sua vida, para a minha vida. Então confie nele, amém? Confie no Senhor, faz dele o seu escudo, faz dele o seu refúgio, faz dele o seu abrigo, faz dele o seu hospital, faz dele o seu milagre para a sua vida, amém? Então vamos ainda com mais um louvor ainda, com o meu hospital, com Anderson Frei, amém? Vamos estar adorando a Deus, onde que você está. Abra o seu coração para Deus, sintonize em Deus. Ele te visita onde que você se encontra, quando você se coloca de todo o seu coração buscar a presença dEle. Então vamos adorar a Deus. Deus abençoe. Quando estou chorando pra ti, o grito de uma alma ninguém na terra é capaz de ouvir. É bem mais fácil alguém apontar os erros que existem em mim, mas o Senhor me faz recordar que me ama mesmo assim. É tão difícil aqui ser feliz, pra cada erro há um tribunal. Ainda bem que dentro de mim tua presença é o meu hospital. Tu és a medicina do céu, socorro bem presente pra mim. Um novo coração transplantou, já cancelou na cruz o meu fim. Toda vez que minha alma chora com sintomas que o mundo causa, novamente vou sorrir no final. Tua presença é o meu hospital. São como sussurros no céu quando estou chorando pra ti. O grito de uma alma ninguém na terra é capaz de ouvir. É bem mais fácil alguém apontar os erros que existem em mim, mas o Senhor me faz recordar que me ama mesmo assim. É tão difícil aqui ser feliz, pra cada erro há um tribunal. Ainda bem que dentro de mim tua presença é o meu hospital. Tu és a medicina do céu, socorro bem presente pra mim. Um novo coração transplantou, já cancelou na cruz o meu fim. Toda vez que minha alma chora com sintomas que o mundo causa, novamente vou sorrir no final. Tua presença é o meu hospital. São tantos erros que cometi e o Senhor não me transformou em réu. São experiências que eu
noite maravilhosa, no meio dos louvores, no meio da palavra de Deus. Nós tivemos uma programação linda das 9 até as 10 horas com a pastora Rosana aqui, trouxe uma palavra linda sobre Zaqueu, e eu estou dando continuidade até as 11 horas, trazendo a palavra de Deus para o seu coração. Deus tem coisas lindas, Deus tem coisas maravilhosas. Quero dizer que Jesus ama você, e você pode estar muitas vezes se achando só. Você pode estar muitas vezes se achando numa grande solidão, mas Jesus, ele é um amigo bem presente na hora das tribulações. Faz dele o seu amigo, faz dele o seu amigo mais chegado. Tem uma palavra em Gênesis que Deus falava para Abrão de amigo, e Deus quer ser o seu amigo, seu companheiro no seu dia a dia. Então, abra o seu coração para Ele nesta noite. Deus tem uma palavra. Estamos aqui com essa programação linda aqui da Resplandecer, aqui luz para a cidade, e a palavra de Deus, ela é luz realmente, ela resplandece aquilo que está em trevas, resplandece aquilo que está totalmente oculto. Ele traz a luz, a verdade dele ao nosso coração. Então, amados, Deus tem uma palavra, e nós estamos aqui nas quartas-feiras e também nas sextas-feiras, a partir das 21 horas até as 11 horas da noite, na 196.1, aqui nessa rádio maravilhosa aqui da Rádio Nova Joinville, com essa programação da Casa de Oração Resplandecer, que é uma bênção, amém? Deus tem uma palavra para o vosso coração. Eu quero estar compartilhando lá em Atos capítulo 4, versículo 12, no qual aqui o apóstolo Pedro, ele está aqui fazendo menção dessa palavra, e ele vai dizer assim: e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Pedro está fazendo uma declaração que não há salvação em nenhum outro. Debaixo do céu, a salvação é somente em Cristo. A salvação para nós em Cristo Jesus, onde que o homem, ele deve ter a sua expectativa em Cristo. Não há salvação numa filosofia, não há salvação em outros tipos de segmentos, não há salvação na sua própria força, não há salvação no seu próprio intelecto, não há salvação nas suas próprias obras, não há salvação na força do seu braço, não há salvação em nenhum outro Deus além de ser em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro aqui, ele está fazendo essa menção aqui em Atos capítulo 4 aqui, quando ao decorrer do seu trabalho aqui de um portador da palavra de Deus, de um homem de Deus, quando ele estava indo ali no horário das 3 horas da tarde para o templo, ali realmente ele indo com João ali buscar a presença de Deus, ter o seu momento de oração, e quando ele se depara ao entrar pelas portas formosas do templo, havia um homem paralítico ali, e esse homem paralítico que estava ali naquela porta, ele vem pedir para esses homens de Deus, se eles tinham ali alguma coisa para dar, alguma espécie de dinheiro para dar. E Pedro ali, ele fala: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho te dou, levanta e anda-te. Nesse momento, ele pega pela sua mão direita, o apóstolo Pedro, esse homem se coloca de pé ali naquele momento, e ele sai correndo em direção ao templo, louvando e entoando louvores a Deus pelo grande milagre que aconteceu na vida daquele paralítico. E muitos que estavam ao templo ali viram o milagre de Deus, viram a resposta de Deus ali acontecendo na vida desse homem. A Bíblia não menciona o nome dele, mas fala que ele estava na porta formosa.
eu quero dizer que Jesus, ele é essa porta formosa para você. Ele vai fazer do seu problema, como fez do problema desse homem que estava à porta formosa ali, e era um homem paralítico, levou-lhe a se tornar um homem formoso, levou-lhe a se tornar uma pessoa formosa diante da sociedade, poder viver em sociedade, porque Deus transformou a vida dele, Deus mudou a vida e a história deste homem. Então, amados, você que está ouvindo aí essa programação, eu quero dizer que Deus, ele quer mudar a sua história. Deus, ele quer mudar a página da sua vida. Deus tem coisas lindas para realizar na sua vida, mas basta você pegar na mão dos homens de Deus, para caminhar junto com homens e mulheres de Deus, que vão levar a palavra de Deus para o seu coração. E você que está vivendo uma paralisia, você está nesse estado como um paralítico espiritual, como um coxo espiritual, como uma pessoa que não consegue andar nos caminhos de Deus, que está vivendo em altos e baixos, eu quero dizer para você, Deus, ele estende as mãos para a sua vida, onde você está aí, para te colocar de pé, para você começar a andar novamente. Mas nós devemos entender uma coisa, que aqui ele faz uma declaração muito forte, porque o apóstolo Pedro estava aqui com esse sermão, ele estava aqui pregando aqui com os demais discípulos para o povo. E quando ele estava pregando a mensagem aqui do nosso Senhor Jesus, naquele momento, os sacerdotes e também os capitães do templo também focaram neles, focaram em Pedro, focaram nos discípulos, por ele estar ali fazendo menção do nome de Deus. E eles ali, aqueles sacerdotes, aqueles capitães da guarda, aqueles saduceus, entrou no coração deles um grande ódio, uma grande ira. E o que eles fizeram? A Bíblia fala que eles pegaram Pedro e ali lançaram numa prisão. Lançaram Pedro numa prisão, mas Deus entrou com providência, que no dia seguinte Pedro ali ele sai da prisão, e quando ele sai da prisão, a mensagem que ele estava ensinando, junto mais com os demais discípulos, ela foi pregada, foi anunciada, mas aí houve uma grande resposta. A mensagem de Deus, a mensagem de que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, é a salvação para a humanidade, chegou para aqueles homens que estavam naquele cenário ali diante do Sinédrio, ouvindo aquela mensagem. A Bíblia fala que em torno de 5.000 pessoas se arrependeram dos seus pecados, abandonaram os velhos hábitos, abandonaram os velhos caminhos, e para viver uma conversão em Cristo Jesus. Olha que tremendo! Eles tinham que deixar a velha natureza e para viver a natureza do céu, para viver a eternidade. E eles colocaram a sua fé em Cristo, e esses homens ali, eles creram nesta mensagem, e aquela multidão se converteu, em torno de 5.000 pessoas. E não ficou só por ali. Pedro vai ainda para Jerusalém, e chegando em Jerusalém, ele começa a passar por questionamentos. Os sacerdotes começam a questionar a ele por nome de quem que ele estava fazendo aquilo, por que sinais que ele estava fazendo esses prodígios. E ele começou a ser questionado pelo milagre que teve na vida desse paralítico, por esse homem ser beneficiado com a glória, com o poder de Deus. Aqui Pedro, ele começa agora a ser desafiado, ele começa a ser questionado. E Pedro começa a fazer a sua pregação ali, mostrando nesse quadro que não há salvação em nenhum outro embaixo do céu, a não ser em Jesus Cristo. Não há salvação no apóstolo Paulo, não há salvação em Pedro, não há salvação em João, não há salvação em Tomé, não há salvação em Moisés, não há salvação
em Ana, não há salvação também em Maria, não há salvação também na vida de Felipe, na vida de Tiago, que é irmão de Jesus. A salvação que ele está anunciando aqui, o que Pedro está dizendo para nós, para mim e para você, mesmo que você ouvir essa palavra, você pode sentir um certo repúdio, mas eu quero dizer para você que as Escrituras, a Bíblia, que é a palavra de Deus, no qual o próprio Senhor nos diz: examinai a Escritura, porque elas testificam de mim. Então, ele está dizendo claramente aqui que não existe salvação em nenhum outro lugar, a não ser naquele que morreu na cruz. Naquele que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E depois que ele ressuscitou, ele apareceu para muitas pessoas. Muitas pessoas contemplaram, puderam ver Jesus ressuscitado e entenderam que realmente Jesus é o Filho de Deus. E agora que Pedro, como portador e voz de Deus na nação de Israel, ele está pregando esse arrependimento, está anunciando o arrependimento, dizendo que não existe salvação em outro lugar, que somente nele. A Bíblia fala que Nicodemos, ele procurou Jesus durante a noite. Nicodemos foi a ter com Jesus durante a noite, por causa da sua capa de representação ali como um homem importante na sociedade, como um homem que realmente tinha um ofício importante na sociedade. Então Nicodemos, ele vem ter com Jesus à noite, e Jesus falou para ele assim: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Ele estava apresentando aqui para Nicodemos, um homem que conhecia os livros proféticos, o homem que conhecia o Pentateuco, o homem que conhecia os Salmos, os Provérbios, o homem que ele era um poliglota, um homem muito conhecedor das Escrituras. Jesus estava dizendo: se você não nascer de novo, não passar por uma regeneração, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Ele está dizendo, Pedro, ele está dizendo assim: Nicodemos, você precisa se converter. Se você quer me seguir e você quer morar na eternidade, Nicodemos, você precisa se converter. A mentalidade de Nicodemos para aquele momento da mensagem da salvação, que Jesus estava apontando que ele é a salvação para o homem, que ele é o caminho para o homem. Naquele momento, Nicodemos, ele se coloca numa posição dizendo que já era velho para voltar para o ventre da sua mãe e ali nascer de novo. Olha a resposta que ele dá diante de uma palavra e uma mensagem que Jesus estava deixando. Eu quero dizer para você que para nós alcançarmos o reino de Deus, não existe outro caminho, é somente através de Jesus Cristo. Ele é salvação para a humanidade, ele é a salvação de Deus para o homem, ele é a resposta de Deus para que o homem venha ter a eternidade, ter a vida eterna. Ele é o caminho para o homem, ele é a verdade e a vida para o homem. E aqui Pedro, ele deixa essa mensagem aqui para esses homens, apontando que nem em outro lugar há salvação. E quando diante de um quadro ainda, Pedro ainda como porta-voz da mensagem da salvação, mostrando que não existe salvação em nenhum outro, ele chega diante agora de Cornélio, porque Cornélio queria conhecer quem era Pedro. E quando Pedro estava indo para a casa de Cornélio, as Escrituras, ela nos diz que o Cornélio ali se prostrou ali para adorar ali o apóstolo Pedro, mas o apóstolo Pedro, ele faz uma colocação: adore a Deus, adore a Deus. Jesus nos entregou naquela cruz para nós seguirmos como um caminho de salvação, um ser humano
que é criação de Deus. O ser humano é a criação de Deus. O ser humano tem poder de apontar que Jesus é o caminho. O ser humano tem o poder de mostrar que Jesus é o caminho, a salvação e a vida para o homem. E nessa mensagem aqui, que Pedro estava na casa de Cornélio, aqui quando Cornélio se inclina para adorá-lo, Jesus estava dizendo, não, ele não aceitou a adoração. Nenhum homem pode aceitar a adoração, nenhuma criação desde Adão até os dias de hoje pode ser adorado, mas somente Jesus Cristo pode ser adorado. Somente Jesus Cristo, Ele é autor e consumador da nossa fé. Até o próprio Jesus Cristo foi no momento da sua tentação. A Bíblia fala que quando ele estava ali num jejum de 40 dias, ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, ele vai ser tentado, e a palavra fala que quando ele vai ser tentado, então diz a palavra, então Jesus ordenou, vai-te Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Ele estava dizendo que somente o Senhor teu Deus adorarás, o único digno de adoração. Ele aponta que nós devemos adorar a Deus, que não há outro caminho para o homem se não for através de Jesus. Amém? Então a palavra aqui para nós, que até mesmo o apóstolo João, no livro de Apocalipse, quando ele está tendo uma experiência sobrenatural ali, quando ele está vendo que saía a água do trono, a água cristalina do trono de Deus, ele estava vendo a maravilha de Deus, ele estava vendo as grandezas de Deus, ele estava ali vendo anjos ali também. Naquele momento, João, ele vai dizer na carta de Apocalipse, ali capítulo 22, em versículo 8 e 9, ele vai dizer, o João vai dizer, eu, João, ouvi e vi todas essas coisas. Quando as vi e ouvi, prostei-me aos pés do anjo que a mostrava a mim para adorá-lo. Mas ele disse, olha, não faça isso, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos. E ele declara mais ainda, os profetas e dos que guardam a palavra desse livro, adore a Deus, adore a Deus. Amém? A palavra de Deus para nós, apontando que Jesus, Ele é o caminho, que Jesus é o Filho de Deus, e que Jesus, Ele é a salvação para a humanidade, e que não podemos adorar nem um anjo, nem sequer um homem, mas somente a Jesus Cristo, o Filho de Deus Altíssimo. Então a mensagem para nós hoje, que Jesus, Ele é o caminho para você, que Jesus, Ele é a vida para nós, e que não há salvação em nenhum outro, somente em Jesus. Essa é a palavra da salvação das Sagradas Escrituras, a Bíblia que você tem na sua casa. Você pode ir lá, abrir em Atos capítulo 4 e versículo 12, você vai entender que a adoração é ao Filho de Deus, Ele é a salvação para nós, e Ele é a resposta para nós termos sonhos, para termos alegria, para termos ânimo de vida, para termos resposta onde que a gente não consegue, de curas, de milagres, de bênçãos, de prosperidades, porque Deus, Ele continua fazendo em nossos dias ainda hoje. Amém? Então quero estar orando por você, e logo em seguida estaremos ainda com louvores adorando o nosso Deus. Amém? Então eu vou orar por você que está ouvindo essa mensagem, você que ouviu, entendeu no seu coração que Jesus é a única salvação para a humanidade, que tudo que é colocado à frente de Cristo não tem o poder de dar a salvação e não tem o poder de dar a resposta de mudança completa na vida do ser humano. O único que tem esse poder é Jesus. Se tudo que nós colocarmos à frente dele, nós estamos crucificando ele novamente. Então,
A salvação para mim e para você é Jesus. Você que quer receber Jesus como Senhor e Salvador, e você que crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, você pode fazer essa confissão aí onde você está. Você pode orar comigo, aí repetir essa oração, você crendo que Jesus te ama, que Jesus tem um propósito para a sua vida. Jesus, Ele tem coisas que os seus olhos hoje não conseguem contemplar, mas Ele há de revelar para você naquele grande dia. Faça essa oração comigo. Senhor Jesus, você pode estar dizendo assim: Jesus, eu te confesso como meu Senhor e Salvador. Através de ouvir essa programação, ouvindo essa mensagem, no qual o próprio Pedro lhe declara, tirando o foco de si e tirando o foco dos discípulos e de todos aqueles que andaram com Jesus, mostrando que Jesus é a salvação. Você pode dizer: Jesus, eu te confesso como meu Senhor e Salvador. Entrego a minha vida a Ti. Escreva o meu nome no Teu livro da vida, Jesus, e perdoa-me de todos os meus pecados. E me receba, Senhor, e tenha o meu nome escrito no Teu livro da vida. Deus, abençoa este homem, essa mulher com choros e lágrimas, que recebe, Senhor, essa mensagem, que recebe, Senhor, a salvação. Que o Senhor esteja nesse momento, Senhor, dando força a essa pessoa para Te buscar, ser um discípulo do Senhor até o grande dia. Senhor, abençoa a vida espiritual, a casa, a família, os financeiros. Abençoa, Senhor, de uma forma poderosa essa pessoa que tem ouvido essa mensagem. É o que eu te peço nesse momento. Que a Tua paz, a Tua prosperidade, a Tua alegria esteja sobre essa pessoa, Senhor, e dê força a ela para estar indo à sua casa. Mostre um local certo, adequado, onde que ela possa estar congregando e buscando a Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Fique na paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Então, a Casa de Oração Resplandecer, na rua Cidade Ourinhos, 360, no bairro Ulisses Guimarães, próximo Mercado Ivaí, está de portas abertas para você estar conosco. Deus abençoe. Então, quero mandar um abraço para a Mari, para o Helder, para o Davi, essa família abençoada que ali congrega juntamente conosco, e todos também ali da Casa de Oração Resplandecer. Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Sei, é bem assim. O medo chega e a aflição destrói as bases que sustentam o coração. Sei